A paz e a graça do nosso Deus, mais uma vez, esteja com todos nós. Nós estamos vivendo dias difíceis, dias trabalhosos, e a Bíblia fala sobre esses dias trabalhosos. A Bíblia está falando, não é apenas do trabalho natural. Trabalhosos porque é o tempo mais difícil para se pregar o Evangelho e ser aceito. Trabalhosos. Então, a gente trabalha, mas as pessoas não recebem o Evangelho. Então, tanto escândalo, tantas coisas que vem acontecendo, e a Bíblia diz que por aumentar a iniquidade, são esses escândalos, né? Iniquidade. O amor de muitos esfriaria. Mas existe um povo que o amor está ascendendo, crescendo, porque o conhecimento é para isso, para a gente ter regozijo na tribulação e vencer todos esses obstáculos, porque a Bíblia já falou. Então a Bíblia é o nosso livro de advertência, né? Ontem encontrei um rapaz e nós conversamos um pouco e eu disse a ele uma coisa, eu disse: irmão, a Bíblia é o único livro que nos constrói uma fé genuína para arrebatamento. Se surgir um livro daqui, um livro dali, seja lá do maior teólogo ou do maior doutor, esse livro, ele pode ser até de algum valor, ele pode servir para muitas coisas, mas quando se trata de fé cristã, é a Bíblia. É a Bíblia. Ele disse: eu concordo. Então, amados irmãos, hoje eu encontrei uma outra pessoa, nós conversando, e a pessoa falando sobre o que está acontecendo no mundo religioso. Então ele falando que é difícil ser um cristão diante das coisas que se vê. Eu disse: olha, vou lhe falar uma coisa. Até aqui foi-lhe apresentado algo com o nome de religião. Esqueça isso. Saia disso. Eu tenho algo para te apresentar. Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz pelos nossos pecados. Esse não vai te decepcionar. Esse não vai te abater, esse não vai te escandalizar jamais. Esse não. Então, ele chamou a esposa dele e disse que ele tinha vontade de ser cristão. Ela disse: então vamos. Aí eu disse, conversei bastante com eles agora, hoje de tarde, e vamos deixar nas mãos do Senhor. Eu disse: amanhã nós continuamos essa conversa. Ele disse: amém. Então, dias trabalhosos, muita dificuldade, mas Deus vai chamar os seus. Então, hoje, muitas pessoas estão
preocupado porque falam assim: por que que a igreja católica ela só tem uma igreja, apesar que a gente sabe que não só é uma, né? E o ensinamento deles é praticamente um só. E os evangélicos estão tão divididos. E é um falando mal do outro. Eu digo, agora preste atenção. Depende muito do seu entendimento que é falar mal. Porque abrir as escrituras e mostrar a verdade, e a verdade condenar o erro de alguns que se dizem cristãos, aí não é falar mal, não. Aí é tentar abrir os olhos de quem quer ouvir a verdade. É diferente. Agora, realmente existe essa briga aí entre as pessoas, por causa de quê? De posição. Por causa do quê? Coisas que a Bíblia já falou. E importa que o evangelho seja anunciado. Uns vão pregar por inveja, outros por ganância, outros por porfia, e assim vai, né? Contanto que Cristo seja anunciado. Agora, aquele que está pregando por ganância, vai falar de Cristo e vai surgir um verdadeiro dali. Ele não é verdadeiro, mas por falar de Cristo, a pessoa vai querer um Cristo diferente. E vai correr atrás e vai encontrar o Cristo diferente, que ali, por causa do pregador ser um pregador invejoso, um pregador ganancioso, um pregador falso, mas falou de Jesus que é verdadeiro. Aí a pessoa vai sair com quem? Com Jesus. Essa semana passada eu recebi, eu encontrei um vídeo, não sei se alguém me mandou, de acho que eu botei no grupo, de um moço que pegou alguém pegou uma lacosta e deu, foi lacosta, acho que foi, deu a ele. E ele falando sobre a lacosta, que ela chega um tempo que ela cresce e a casca não cresce. Então, se ela não sair da casca para poder ir crescer em outro lugar, ela morre, né? Então, eu peguei e mandei para algumas pessoas. Aí teve alguém que falou assim, disse, é verdade. É verdade. Não pode dizer que é mentira, né? Aí diz, é verdade. Que eu trouxe aqui, ó, uma lembrancinha dos Dias dos Pais. Teve do Dia das Mães, agora tem que ter do Dia dos Pais. E aí, o irmão Henrique e o irmão Costa, venha pegar aqui. É? O senhor é pai espiritual. Sim? Para conseguir a foto? Rapaz. E... tá trocado aqui. Quer tirar a foto aí, irmã? A foto é... Só que aquela não serviu, não, por causa da moldura que ficou aparecendo. Aí o irmão me mandou uma daqui do culto. Depois tira e tira com ela. Isso. Para sair a foto da foto. Ontem nós tivemos um culto abençoado lá no Mucaminho. Tem até uma prima do irmão Henrique lá. Filha do irmão do irmão Henrique. Tem uma criança também que participou do culto lá, chamado Reinan, que mora lá de frente. Tá boa. Olha. E eu vou revelar algo aqui que surgiu ontem lá que o senhor nem imagina. A sua foto não tiraram ainda não. Aí agora que o senhor já está dizendo que ficou feio na foto aí, agora que o senhor vai espernear direito, ó. Disseram ontem lá que o senhor parece comigo. Aí o senhor falou, eu sou feio assim? Amém, amém. Amém, mano.
Então agora nós vamos orar, né? Para nós começar o nosso louvor. Bondoso Deus, nosso bendito e maravilhoso Pai Celestial. Ó Deus, é com gratidão, Pai, no nosso coração, que mais uma vez estamos aqui. Sabemos que foi o Senhor que nos trouxe, ó Pai. O Senhor tinha visto esta reunião, Pai, desta maneira, e por isso o Senhor nos conduziu seguro. Sabemos da dificuldade no trânsito, ó Pai, como as coisas acontecem, mas o Senhor tem nos guardado. E nós cremos nisso. Quando nós saímos dos nossos lares, saímos nesta certeza, nesta confiança que o Senhor nos livrará de todos os males. E assim, ó Pai, nós estamos aqui neste momento, diante da Tua presença, para mais este culto de adoração e louvor, aonde também será celebrado, Pai, o memorial do corpo e do sangue do Senhor. Que as Tuas bênçãos repousem sobre cada um de nós e também sobre aqueles que estão através da internet, Senhor. Que sejam todos abençoados, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Hino de número 39, Alvo Mais Que a Neve. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis neste sangue lavado, com roupas que tão alvas são, pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais algo que a neve serei. Com espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos prova quanto Ele amou. Eis nestas chagas pureza para o maior pecador. Os que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a Ti confessamos e seguimos na Tua luz, Tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, de todo pecado, que maravilha de amor. Os que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Aleluia, só o Senhor é Deus. 202, lugar de delícia. Eu gosto muito desse louvor.
preparado a cristão lugar para ti. Há perfumes da gozo exaltado, há delícias profusas ali. Sim, ali, de seus anjos fiéis rodeado, numa esfera de glória e de luz. Junto a Deus os espera Jesus. Os encantos da terra não podem a ideia do gozo dali. Se na terra os prazeres acordem, são prazeres que acabam-se aqui. Mas ali, as venturas eternas concorrem com a existência perpétua da luz, a tornar-nos felizes com Jesus. Temos em nossa lembrança e uma vida melhor, mais feliz. Pois dali todos oferecendo do reino da luz. Da aventura que no belo país haverá, é somente pedir de alma pura, que de graça Jesus nos dará. Pois dali, todo cheio de amor e ternura, desse amor que mostrou lá na cruz, nos escuta, nos ouve Jesus. Tem algo especial? A irmã Rosa, então pode... Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém.
entendem quando são provados, ficam desesperados, sem saber o que fazer. Mas não te preocupes, Jesus hoje te diz assim: no Calvário derramei sangue puro por ti. No sangue de Jesus, no sangue de Jesus, há poder, a vida e luz. No sangue de Jesus, no sangue de Jesus, no sangue de Jesus, há poder, a vida e luz. No sangue de Jesus. Nunca tenhas medo de seguir a Cristo. Sempre terás vitória pelo sangue do Cordeiro. Ele é a esperança dos remidos, triunfante. No Calvário derramou-se sangue puro por ti. No sangue de Jesus, no sangue de Jesus, há poder, a vida e luz. No sangue de Jesus, no sangue de Jesus, no sangue de Jesus, há poder, a vida e luz. No sangue de Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. No sangue de Jesus. Aleluia. Irmãos, hoje é culto de ceia, né, do memorial. Romanos capítulo 12. Capítulo 12, verso 9. Amém? O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagaroso no cuidado. Sede fervoroso no espírito, servindo ao Senhor.
Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós. Não ambicionei coisa alta, mas acomodai-vos com as humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoará brasa de fogo sobre sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém? Soberano e eterno Pai celestial. Palavra maravilhosa essa, Senhor, para o nosso elevo nesta noite, em nome de Jesus Cristo, te agradecemos. Amém. Poder sentar, irmãos. Então, aqui, o apóstolo São Paulo, escrevendo aos Romanos, ele começa dizendo: o amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Essa é uma das coisas que nós precisamos estar todos os dias nos esforçando para amarmos uns aos outros sem nenhum fingimento, né? Então, uma coisa natural, uma coisa que realmente sai de dentro de nós. Porque o que tem causado muitos problemas entre o povo que se dizem cristãos é essa questão do fingimento, gente. Pessoas dizer que ama a outra pessoa e desejar sempre mal para aquela pessoa, isso não é amor. Isso é fingimento. Como eu já vi uma liderança, uma vez, em um determinado lugar, porque aquela junta de obreiro não fez a coisa conforme a liderança queria, a liderança soltou um palavrão xingando aqueles obreiros. Eu quase que abro a terra e entro com a situação daquela. Pelo amor de Deus, isso é abraça, beija e aquela coisa. Fingimento não deve haver no meio do povo de Deus. Fingimento não deve haver no meio do povo de Deus. Deve haver verdade. Deve haver ou ama ou não ama. Trata logo como que não amasse, porque ainda não ama. Mas eu estou me esforçando para eu amar. É melhor do que eu dizer eu amo e maltratar. Dizer palavras terríveis que não deveria. Porque a Bíblia diz que todos nós havemos de dar conta de cada palavra proferida da nossa boca. Aí as pessoas pensam que vai fazer e vai passar impune com o que faz, com o que diz. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honrar uns aos outros. Honrar é colocar o outro acima de você. Honrar é ver o seu irmão superior a você. É ver o seu irmão melhor do que você. Sempre você se sentir inferior, não com aquele espírito de inferioridade, porque isso também é errado, mas no sentido de que quando eu vejo meu irmão acima de mim,
então eu não posso proferir nenhuma palavra contra ele ou contra ela. Por quê? Porque estão acima de mim, eu sou mais baixo. Este é o segredo. Então isto é o quê? Humildade para poder ver o seu irmão maior do que você. Aí você dá honra para o seu irmão. Se o seu irmão comete um erro, você diz, ele errou porque estava tentando fazer certo. Por isso que ele errou. Não, ele não é ruim por isso. Ele não é tal coisa porque fez errado, não. Ele queria fazer certo, mas fez assim porque estava tentando fazer correto. E não deu conta, errou. Aí você não maltrata seu irmão. Você está dizendo que o seu irmão está no caminho certo, tentando acertar. E o seu irmão que errou, ouvindo isto de você, da próxima eu darei o meu melhor, eu farei melhor. Se agora eu errei tentando fazer certo, mas não fiz, da próxima vez eu sei que eu não vou errar. Porque eu já errei agora, eu vou corrigir meu erro para agradar a quem? Aos meus irmãos. Porque quando nós nos ajuntamos, nós somos iguais, todos filhos, filhas de Deus. E falar alguma coisa um contra o outro é falar contra Deus, falar contra o nosso Pai que nos gerou. Aí ele diz aqui, não sejais vagaroso no cuidado, em cuidar. O que é cuidado? Cuidado é sempre você estar observando aonde o seu irmão é mais fraco e nunca tentar expor aquela fraqueza daquele irmão. Aí você é uma pessoa que tem o quê? Cuidado. Aleluia. Você vai sempre ajudar o irmão a se livrar daquela fraqueza, nunca expondo ela. Sede fervoroso no espírito, servindo ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Alegrai-vos na esperança, ou seja, se alegre naquilo que você espera. Naquilo que você busca. Faça com quê? Com alegria. Servir ao Senhor, nós servimos com alegria. Nós saímos dos nossos lares para vir à casa do Senhor com alegria, como disse o salmista Davi. Aleluia. Agora, amados irmãos, o salmista, ele não disse aquilo apenas por causa do ambiente, não. Ele disse aquilo por causa do que aquilo representava para ele. Então, o que esta reunião nesta noite representa para nós? Representa uma adoração ao Senhor. Nós viemos aqui para reunir entre nós e adorar ao nosso Deus, buscar a sua presença. E saímos daqui melhores do que o que nós chegamos. Aleluia. Então, alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, quando a dificuldade chegar. Ser paciente. E perseverais na oração. Aleluia. A oração é o quê? A oração é a chave de entender e saber que você está entregando nas mãos do seu Senhor e que a resposta virá. Se não vier hoje, eu esperarei amanhã. Se amanhã ela não vier, eu esperarei no próximo. E assim, isso é o quê? É esperança. E a oração continua intercedendo, pedindo a Deus que tome o controle daquilo que você espera chegar até você, para que nada o desvie no seu caminho ou na sua caminhada. Aí agora vem aqui no 13, comunicai com os santos nas suas necessidades. E seguir a hospitalidade, que é a parte mais difícil hoje. Porque precisamos ter muito Deus em nossas vidas para hospedar alguém em nossas casas. Porque não é brincadeira. Hoje, no mundo que nós estamos vivendo, não é fácil. Agora, comunicar com os santos nas suas necessidades é a parte mais fácil, né? Apesar também que às vezes é difícil. Mas nós não devemos ter vergonha de chegar entre nós, porque
Um filho, um irmão, não deve ter vergonha um do outro para comunicar, para que possa ser ajudado. Porque senão nunca será ajudado. Então nós vivemos como uma família de Cristo. E não devemos ter segredo entre nós. Abençoai aos que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Não, se fulano me fez o bem, eu faço o bem. Mas se fizer o mal, eu faço o mal também. Mas não. Está lhe perseguindo? Diga coisas boas para com ele, não contra ele, mas para com ele, para com ela. Diga coisas boas. Irmãos, eu gosto muito de me lembrar daquela passagem lá quando Noé entrou na arca com seus filhos, suas noras, que aqueles homens se dirigiam para criticar aquele homem de Deus, por eles continuar achando um absurdo o que estava acontecendo, aquele grande barco construído, um monte de animais ali dentro, nem para isso eles puderam ter um pouco de bom senso. Como esses animais vieram de tão longe e como puderam de cada espécie entrar um casal dentro desse local? Tem alguma coisa acontecendo aí. Isto só pode ser um sinal de Deus. Isso nós podemos comparar hoje com, diante das confusões religiosas que nós estamos vendo aí, alguém olhar e ver alguém que está parando pela verdade, pela palavra, sofrendo retaliação, sofrendo afronta, e você olha, aquelas pessoas estão realmente firmadas na palavra de Deus. Isto é sinal para dizer, há alguma coisa acontecendo, porque este povo se abala, porque este povo é amado, porque este povo atravessa a cidade para ir para um cantinho adorar o seu Deus. E eles zombavam, e Noé disse, os filhos disseram, pai, vem esses nossos... Mas o que eles estavam fazendo era coisa de má realmente. E Noé disse, não, filho, não diga nada contra eles. Eles já estão condenados a um grande cúmulo de água. Meu Deus, então se pudermos falar alguma coisa boa, alguma coisa que possa tocar, que possa resgatar, é isso que devemos fazer, mas não colocar mais peso. Agora, uma coisa é certa, é entender o que é dizer coisas boas, o que é tentar ajudar e o que é dizer a verdade também. Porque as pessoas às vezes são maltratadas por ouvir a verdade e nós não podemos nos calar de falar a verdade. Eu estava voltando lá no meu início de convenção, convenção agora recente, porque passamos por momentos de engano, né? A Bíblia diz que, se possível fosse, enganaria teus escolhidos. E nós passamos por momento de engano. Mas, graças a Deus, não continuamos enganados. E como chegou até nós que nós estávamos enganados? Porque homens e mulheres de Deus tiveram coragem de se expor em uma tela de rede social e falar a verdade. E digo para vocês, quando eu ouvi pela primeira vez, faltou terra debaixo dos meus pés. Mas eu via verdade no que estava sendo falado. E eu parei, eu digo, eu vou continuar ouvindo, porque se é a verdade, então eu não tenho ela. E se eu tenho a verdade, então isto não vai me corromper.
Porque não pode ter duas verdades, só existe uma verdade. E Jesus Cristo diz que ele é esta verdade. Então eu não posso ter medo de examinar, porque eu posso examinar o que for. E se eu já tenho a verdade, nada vai me corromper. Porque não é conhecereis a mentira e a mentira vos enganará, não. É conhecereis a verdade e vos libertará. Então, homens, mulheres de coragem que estão anunciando a mentira, o engano, dizendo para o povo, como disse o Senhor Jesus em Apocalipse, sai dela, povo meu. Sai de onde? Aí tem que ter uma igreja para se indicar, é para sair de tal igreja. Não, irmão. É para sair de todos os lugares que não se alinha com as escrituras sagradas. Sai dela, de onde? Daquela comunidade maligna que prega um engano, que levam as pessoas a ficarem presos a entidades, coisas do homem e não a Cristo. Mas o nosso apóstolo, o verdadeiro apóstolo bíblico, mas prisioneiro de Cristo. Prisioneiro de Cristo. Irmão, eu vou falar algo aqui que eu ouvi essa semana, que eu gostei muito. Um pregador das Assembleias de Deus. Eu posso falar nome aqui porque está na rede social. Não sou eu que estou falando pela primeira vez. Ele disse: esse negócio de as pessoas ficarem achando que para uma pessoa pregar o evangelho é necessário que um doutor, um homem grande, um homem poderoso, diga que ele pode e ele não pode. Ele disse: não existe isso. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Deus não está na igreja tal, na igreja tal, na igreja tal, inclusive a dele, que ele falou, não está. Deus está na sua palavra. E se Deus coloca a unção dele sobre uma pessoa para pregar o evangelho, não é que ele pode ou não pode. Vê se está alinhado com a palavra, unicamente isso. Se não a palavra, eu não quero pregar, porque você vai matar as pessoas e vai ter que dar conta um dia. Mas se está alinhado com a palavra, prossiga. Diga boas coisas, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que choram, com os que se alegram, e chorai com os que choram. Sede unânime entre vós, e não ambicioneis coisa alta, mas acomodai-vos às humildes. Não seja sábio em vós mesmo, sabedoria do homem, algo que a pessoa tem em si mesmo. Não, a sabedoria deve ser aquela que Jesus disse: ninguém receberá tal poder se do alto não vier. Então ninguém queira alguma sabedoria que não venha do alto. Ser sábio em vós mesmo para quê? Para matar, para enganar, para ser fraudulento. A ninguém tornei mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Eu estou adiantando para nós terminar, para ler a leitura da ceia. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Aleluia. Ter paz com todos. Eu não tenho mágoa de ninguém. Não tenho ódio de ninguém. E tenho condições de estar no meio de qualquer pessoa, porque não há mágoa em mim, não há ódio em mim. Não pagarei mal por mal a ninguém. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Porque está escrito: minha é a vingança do Senhor. Eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer.
Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoará brasas de fogo sobre a sua cabeça. Agora, esse dar, esse ajudar, esse fazer, é como no princípio. Nada fingido. Como ele começou dizendo aqui, o amor seja não fingido. Fazer para que alguém possa ver que você fez. Fazer para que alguém possa sair por aí falando bem de você. Não, pelo contrário. É fazer sabendo que aquela pessoa ainda vai falar mal de você. E você continua fazendo. Você não para de fazer porque alguém você ajudou, falou mal de você. Isso aí eu enfrento quase todos os dias. Essas coisas. Das pessoas me apunhalar e eu não viro as costas, porque não está em mim fazer isso. Então ele diz aqui, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Aleluia. Alguém está perseguindo, alguém está fazendo alguma coisa contra você, faça a favor dele. Beneficie ele. Aleluia. Isso é que a gente deve lutar para fazer. Então, não é fazer o bem ou vencer o mal com o bem para ser visto, para que as pessoas comentem, para que as pessoas te exaltem. Não. Pode fazer como a Bíblia diz, a mão direita faça o que a esquerda não vê. Né? É fazer o bem e não olhar a quem. E não olhar a quem. Aleluia. Nós vamos ler as escrituras de 1 Coríntios para a ceia. Amém? Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graça, o partiu e disse, tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós. Fazer isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Por quê? Se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos do Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Amém? Agora, mais um mandamento do Senhor para nós. João 13. Para aqueles que estão através da internet, ainda está sendo transmitida? Para aqueles que estão através da internet, ou aqueles que hão de ouvir depois, que você possa observar a importância do lava-pés. Observe bem a escritura de João 13. Eu quero começar a partir do 13, 6, que diz assim: aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que ele lhe disse, Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe, o que eu faço? Não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu te não lavar, não tens parte comigo. Vá meditando nisto. Disse-lhe Simão Pedro, Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus, aquele que está lavado, não necessita de lavar senão os pés, pois no mais, tudo está limpo.
Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair, por isso disse, nem todos estáis limpos. Depois que ele lavou os pés e tomou as suas vestes, e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes, olha aqui, ó, entendei o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre, Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. O que é que nós entendemos disso? Que todos chamam ele de mestre e de Senhor. Ele disse, mas isto é o que ele é. Agora ele disse, ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Isso é um mandamento. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade, vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Então, quem não sabe, não pratica. Mas quem sabe, quem chegou ao conhecimento, quem nunca ouviu, mas agora está ouvindo, deve praticar. É um mandamento do Senhor. Lavar os pés, né? Ele deu exemplo e disse que, assim como ele fez, é para que nós façamos também. Amém? Então vamos agora para a prática do memorial do corpo e do sangue do Senhor e depois o lava-pés, em nome de Jesus. Soberano e eterno Pai celestial, o Senhor é o mesmo, ontem, hoje e eternamente, ó Pai. O Senhor não muda e nem as suas palavras. O Senhor disse que os céus e a terra passarão, mas as suas palavras nunca hão de passar. Felizes, bem-aventurados, são aqueles que andam nas pisadas do Mestre.
aqueles que andam buscando a obediência na sua palavra, nunca deixando a palavra de Deus para trás, para seguir a sua própria ou de outra pessoa, mas que o seu ouvido sempre está atento à voz do Senhor, naquilo que está escrito. O que está escrito é o que criou todas as coisas. O que está escrito é o que vence todos os males. O que está escrito é que nos dá segurança. O que está escrito é o que nos faz estarmos firmados. Então, ó Pai, está escrito acerca do memorial do corpo, acerca do memorial do sangue. O Senhor disse que era para os discípulos fazer todas as vezes. Aquilo não foi apenas uma coisa local, mas sim uma coisa para a frente, uma coisa para a igreja que estava por vir, Senhor. Aqueles que o Senhor disse que era de perto, de longe, e tantos quanto fosse chamado. Então aqui estamos nós, Pai, sendo chamados para este propósito, e estamos com esse elemento em nossas mãos, levantando perante Ti, Senhor, para este momento, filhos, com Deus, sabe o que é este momento, e que o sangue. Isso, Pai, é porque o Teu sangue nos purifica de todo o pecado. E o Teu corpo, Pai, somos nós. Por isso estamos comendo, bebendo desse suco em obediência à Tua palavra. Então, Senhor, para esse propósito, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.